Nesta sessão, abordaremos alguns conceitos básicos das redes e ajudaremos a esclarecer algumas dúvidas que muitos profissionais de áudio têm. Trata-se da primeira pergunta que os profissionais de áudio fazem. Quando surge uma nova tecnologia, é natural que queiram ter certeza de que a compreendem. Felizmente, a resposta é: não muito, geralmente. Como veremos, as normas modernas de redes e o Dante trabalham em conjunto para tornar as configurações incrivelmente fáceis de realizar. Na perspectiva das redes, a maioria dos sistemas Dante são pequenos e simples. São sistemas que normalmente fazem apenas uma coisa. Existem apenas 3 tipos de dispositivos numa rede simples. Dispositivos que estão conectados, neste caso os dispositivos de áudio, e provavelmente 1 ou 2 computadores, 1 ou mais switches, que atuam como pontes de ligação entre eles, e os cabos de conexão. Frequentemente surge a pergunta: que tipo de cabo de rede devo utilizar com o Dante? E a resposta é: o mesmo tipo que se utilizaria para qualquer outra rede. Neste caso, o tráfego de áudio não é especial, são apenas dados. Uma vez que para o uso do Dante recomenda-se uma rede com velocidade gigabit, isso significará utilizar cabos Cat5e ou Cat6. O Cat6 é uma classe com maior resistência ao ruído, indicado para ambientes eletricamente ruidosos. O Cat5e funciona bem na maior parte das aplicações. A totalidade dos cabos Ethernet em cobre estão limitados a distâncias iguais ou inferiores a 100 metros. São muitas as vezes que nos perguntam sobre o Wi-Fi. Não é esta outra forma de fazer ligações via IP? Sim. No entanto, difere muito da Ethernet por cabo. Atualmente, o Wi-Fi não é capaz de proporcionar o mesmo nível de baixa latência e desempenho dos cabos Ethernet, mesmo em condições excelentes. Por esta razão, o Dante não reconhece dispositivos em rede sem fio como disponíveis para ligação. Podemos utilizar o Wi-Fi para conectar um equipamento onde esteja instalado o Dante Controller a uma rede Dante. Todas as funcionalidades de controle funcionarão pelo Wi-Fi. Perguntam igualmente se o Dante funciona com fibra ótica. Uma vez que a fibra é apenas uma outra forma de estabelecer uma ligação Ethernet, a resposta é, naturalmente, sim. A fibra apresenta vantagens no que diz respeito à distância, podendo percorrer milhares de metros quando for necessário. A fibra, porém, necessita de switches dedicados para a fibra, com portas SFP. Os switches são um assunto recorrente, mas não precisam ser. Como se mencionou antes, uma boa forma de imaginar o switch é como um ponto central que conecta todos os dispositivos na rede. É possível obter switches de diversos tipos e tamanhos, desde os muito pequenos aos muito grandes. Os switches podem ser inteligentes e contêm mecanismos que permitem otimizar o tráfego em diferentes cenários de utilização e permitir que todas as portas funcionem sempre a toda velocidade, embora o envio e recepção de dados seja feito alternadamente. Recomendamos a utilização apenas de switches com velocidade gigabit. Como veremos em breve, a largura de banda adicional facilitará muito a sua vida. Existem 2 tipos básicos de switch no mercado: administráveis e não administráveis, ou gerenciáveis e não gerenciáveis. Os switches não administráveis são mais baratos e não oferecem opções de configuração. Já os switches administráveis oferecem muitas opções de configuração. Mas qual dos 2 tipos o Dante necessita? Quase todas as configurações que é possível realizar num switch administrável dizem respeito à sua utilização em redes mistas, nas quais se combinam dados de áudio e de outra natureza, como no caso das corporações, que usam as redes para vários fins. Se pretende trabalhar com redes com elevada carga de tráfego ou usar o Dante numa rede compartilhada já existente, provavelmente necessitará de um switch administrável. A resposta é que com pouco também se pode trabalhar bem. Na pretensão de implementar uma rede pequena, de áudio apenas, provavelmente poderá usar um switch não administrável sem qualquer problema. Para isso, interessa saber se é utilizado apenas um switch na ligação dos dispositivos Dante e se a rede é utilizada exclusivamente para o tráfego Dante. Neste caso, não é necessário um switch gerenciável. É muito comum, porém, nos pequenos sistemas Dante utilizar um switch apenas, em condições em que não é necessário proceder aos ajustes recomendados para condições de elevado tráfego em redes compartilhadas. Em redes pequenas, podemos utilizar um switch não gerenciável sem problemas. Uma observação especial sobre os switches com classificação de eficiência energética verde ou green. A forma como muitos destes funcionam poderá causar problemas em sistemas de áudio e outros sistemas de comunicação em tempo real, como o Dante. Tal ocorre muito em especial ao conectar vários switches ao mesmo tempo.
Como regra geral, é mais seguro desativar a funcionalidade ou evitar switches com esta característica. Nos sistemas de transmissão digital mais antigos, os dispositivos de áudio eram ligados em rede com uma topologia daisy chain ou cascata. Isso fazia sentido nos sistemas analógicos, com os dispositivos desempenhando a sua função em série com os demais. O sinal do microfone era enviado a um pré-amplificador, que por sua vez era enviado a alguns EQs e daí seguia para a mesa de mixagem e etc. E isso pode ser realizado com os dispositivos de áudio ligados em rede que têm os switches. Os dados saltam de um switch para o outro, o que é muito conveniente para conjunto de poucos dispositivos ligados entre eles. No entanto, aumentando a escala, este tipo de topologia não funciona muito bem, pois em cada salto implica um potencial preço em latência. Se forem demasiados, não será possível obter baixas latências em todos os pontos da rede. E quantos então? Na maioria dos casos, com switches que se portem bem, cada salto impõe uma multa muito pequena, tipicamente de 3,5 nanosegundos por cada salto de switch. Não obstante, os ajustes de latência no Dante são baseados pressupondo o pior cenário possível, sendo, portanto, muito conservadores. Se quiser implementar uma daisy chain, recomenda-se que se proceda a testes para confirmar que funcionará com os equipamentos que esteja utilizando. O principal problema em qualquer daisy chain não é necessariamente a latência. O problema ocorre quando um dispositivo da cadeia falha. Qualquer dispositivo que se encontre depois desse ponto estará desconectado da rede. Em geral, em redes comutadas, a melhor opção é utilizar topologias em estrela ou hub and spoke. Numa configuração em estrela, a totalidade dos dispositivos estarão conectadas a um único switch. Se um dos dispositivos falhar, os restantes continuarão a comunicar. Se for necessário estender a rede, poderão ser ligados mais switches. Este método é geralmente o mesmo utilizado por um engenheiro de redes na ligação de computadores pelos mesmos motivos acima. O diagrama ilustra um bom exemplo de uma topologia em estrela numa rede Dante. A totalidade dos dispositivos, microfones, DSP, amplificadores e alto-falantes estão conectados a um único switch. Este switch é o centro da estrela, ao qual estão ligados todos os dispositivos. Tenha em conta que as conexões físicas não refletem o fluxo do áudio através do sistema. A topologia em estrela é mais fácil de ser expandida a grandes sistemas. Aqui vemos duas pequenas redes em estrela, a qual se adicionou um outro switch para formar uma rede maior. Nenhum dos dispositivos está a mais de 3 saltos de qualquer outro, fazendo deste design um design prudente. Neste outro exemplo, 4 estrelas menores foram unidas por um switch para formar uma rede muito bem desenhada, na qual não existem 2 dispositivos a mais de 3 saltos de distância um do outro. Neste exemplo, temos 32 dispositivos Dante ligados, o bastante para a maioria das aplicações de áudio, mas consideravelmente pequena para uma rede IP. Vamos então resumir essa seção. Utilizar sempre switches gigabit. Usar cabos Cat5e ou Cat6. Usar fibra para longas distâncias com mais de 100 metros. Usar switches administráveis ou em redes pequenas não administráveis. Redes exclusivamente de tráfego Dante não carecem de funcionalidade de gestão, portanto podemos utilizar switches não administráveis. Utilizar uma topologia em estrela para reduzir ao mínimo os saltos até o switch. Evitar ou desativar as funcionalidades de eficiência energética ou green. Este tema é de difícil compreensão, pois não é físico. Nos antigos sistemas analógicos, um diagrama de cabeamento físico era uma boa ferramenta para conhecer o funcionamento do sistema. Os canais eram cabos físicos que se dirigiam das saídas para as entradas. Mas como vimos, nas redes as ligações reais são lógicas, existem no software. Quando os dispositivos se encontram conectados em conjunto numa rede Dante, comunicam entre si identificando-se pelo seu nome. Os dados percorrem as redes em pacotes dirigidos de uma origem para um destino. Uma vez chegadas ao destino, os dados são reconstruídos. A tecnologia de rede ela é neutra, no que diz respeito ao tipo de dados que transporta. Não há necessidade de recorrer a equipamentos de rede especiais para o áudio. Quando ouvir falar de redes, ouvirá falar também das camadas de rede. Não necessitamos trabalhar com elas ao utilizar o Dante, mas vamos esclarecer em que é e no que consistem. As camadas são um modelo para o funcionamento de redes IP. No modelo SI completo, existem 7 camadas de rede. Nas redes de áudio, atentamos apenas às 3 camadas inferiores, que são: camada 1, camada física. Este é o meio físico real, utilizado para transportar o tráfego.
Para nós, isso significa fibra ou cabo de cobre, cabos Cat5e ou Cat6 ligados a uma porta. Esta é a camada que nos permite construir sobre ela e criar as próximas camadas. Camada 2. Camada de ligação de dados. Esta é a camada em que os dispositivos de hardware podem ser individualmente reconhecidos, através de endereços de hardware fixos, geralmente designados por endereços MAC de Ethernet, os quais permitem que comuniquem entre si. Camada 3. Camada de rede. Esta é a camada em que os dispositivos recebem endereços numéricos variáveis, designados endereços IP. Os dispositivos podem comunicar entre si fazendo uso desses endereços. Um endereço IP é um valor numérico que se atribui a um dispositivo. Não é parte integrante do dispositivo e pode ser alterado. O ponto-chave é que os endereços IP definem as linhas de comunicação. Os dispositivos apenas podem comunicar diretamente entre si se estiverem no mesmo intervalo de endereços da rede. Um dispositivo com endereço IP diferente deste intervalo definido não será capaz de se comunicar com os demais. Numa LAN ou rede independente, todos os endereços IP deverão estar no mesmo intervalo, e para isso é necessário um método. Os endereços IP poderão ser atribuídos manualmente, mas como regra geral podem ser realizados automaticamente, ou seja, podem ser dinâmicos. Deve-se evitar a utilização de endereços IP estáticos, ou seja, manualmente atribuídos. Muito raramente são necessários e frequentemente originam problemas resultantes de erros humanos. O termo LAN significa rede de área local. Este tipo de rede é muito comum, sendo que geralmente temos em nossas casas com um ponto de acesso Wi-Fi e alguns dispositivos conectados. Uma LAN é uma rede de computadores que contém um número relativamente pequeno de dispositivos, tipicamente menos de 200. Os dispositivos de uma LAN de Ethernet partilham um intervalo de endereços IP, o que permite que todos os dispositivos possam comunicar livremente entre si, enviando dados e partilhando recursos. Numa LAN por cabos de Ethernet, as velocidades são muito elevadas e a fiabilidade é excelente. Uma instalação típica de Dante é feita numa LAN. As redes das grandes empresas incluem normalmente várias LANs, ligadas por routers. Essa solução proporciona uma segmentação em grupos de dispositivos para a gestão da segurança e tráfego. Nas redes de áudio, ouvimos muitas vezes falar de redes standalone ou independentes. Estas redes, que são redes locais, têm um intervalo comum de endereços IP. Geralmente são dedicadas a um único fim e não se encontram ligadas a recursos externos, como servidores partilhados por outras redes locais ou internet. Não se encontram ligadas a outras redes locais, sendo sim ilhas de tráfego de dados. Standalone não é um termo técnico para distinguir redes, mas um modo habitual de separar responsabilidades. Por exemplo, um grupo de AV poderá querer ter uma rede separada para evitar partilhar os custos e as tarefas de administração com o departamento de TI. Se algo correr mal, naturalmente terá de assumir a responsabilidade. Uma vez que os endereços IP são realmente importantes para o funcionamento em rede, o Dante admite o seu endereçamento automático. Quando os dispositivos se encontram ligados entre eles, o Dante atribuirá automaticamente os endereços aos dispositivos, criando uma rede LAN de trabalho sem conflitos. Não são necessários quaisquer outros componentes ou configurações. Note-se que o Dante é totalmente compatível com todos os métodos comuns de gestão de endereços IP. Pode-se configurar manualmente ou utilizar um serviço de DHCP caso exista, mas a maioria dos sistemas Dante são apenas redes com atribuição automática de endereços. Resumindo, a camada 13 é a que permite a utilização dos endereços IP nas redes. O endereçamento automático permite a utilização de plug-and-play de Dante em redes independentes. A possibilidade de utilização de redes independentes é útil para permitir separar a responsabilidade de áudio e vídeo respeitante à rede, mas não é algo necessário do ponto de vista técnico.